Essa exata tela de um jogo de mais de 30 anos atrás é o melhor tutorial que um jogo pode ter. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Tutoriais são provavelmente a coisa mais importante que um jogo pode ter, até porque como você vai entender como o jogo e o mundo dele funciona e como você deve jogar ele se ele não te falar nada. E eu sei que muitas das coisas dos jogos você já deve saber por ter contato com isso desde sempre. Todo mundo sabe que o X é pular, ou A mesmo, você vai mover com o direcional, que com outro botão você ataca e por aí vai, mas isso é óbvio, né? Tecnicamente é, mas tem diversos poréns nessa questão. Por mais que jogar jogos seja óbvio, muito provavelmente você já consiga deduzir como um jogo inteiro vai funcionar vendo só os botões que ele usa. Tem outras pessoas que não vão ter essa facilidade, pois quem diria, tem pessoas que não jogam videogames e precisam desses tutoriais. Mas não é nem completamente esse só o caso. Diversos jogos têm mecânicas totalmente únicas e até quem joga tem mais tempo precisa parar e entender elas. E entendendo a importância dos tutoriais, a gente pode entrar mais a fundo nesse conceito e entender como se faz um bom tutorial. Mas o que é um bom tutorial principalmente? E como essa tela de um jogo de mais de 30 anos atrás consegue ensinar tão bem sobre o jogo sem questão de te falar uma palavra? Vamos lá. Muito provavelmente se eu te pedir para fazer um tutorial de jogo, com quase 80% de certeza você vai falar algo do tipo: o A pula, o X ataca, tem que matar esse inimigo e por aí vai. Se você pensou nisso ou em alguma coisa perto disso, parabéns, você fez um tutorial de merda. Mas tá, não tem problema, porque o padrão de tutorial que grande parte dos jogos tem é assim, mas não significa que isso seja correto, porque, vamos ser sinceros aqui, ninguém lê um tutorial de balão de texto pop-up. Não só isso, eles têm diversos outros malefícios, como principalmente quebrar completamente a experiência de se jogar um jogo, e tudo isso já torna eles completamente inutilizáveis. Um bom tutorial não precisa dizer muito, e acima disso, por mais óbvio que pareça, um bom tutorial ensina bem o jogador a como jogar um jogo. E eu já dei uma pincelada nesse assunto no vídeo sobre speedruns, então se você não viu ainda, vai ver que aquele vídeo é muito bom. Naquele vídeo eu também falo sobre um aspecto importante dos tutoriais, que é entender que nem todo mundo vai querer propriamente um tutorial e vai querer experienciar o jogo por si mesmo. E Neon White, que eu citei no vídeo, é um jogo que entende muito bem os tutoriais e essa relação de lidar com quem não quer um e com quem precisa disso. E todos os tutoriais do jogo são feitos em caixas de texto, mas tem um porém nisso aí. Elas são totalmente opcionais, já que para você ver o tutorial em questão, você tem que pegar essa carta que fica no começo da fase. Quem já sabe ou prefere experimentar o jogo, pode simplesmente ignorar essa carta, e já quem precisa, obviamente vai ter que pegar ela. Mas mesmo explicando certas mecânicas do jogo, você não pode esperar que o player tenha uma excelência técnica ou intelectual usando elas, porque acima de tudo, isso vai exigir que ele tenha uma prática com ela. E é aí onde vem a segunda parte dos tutoriais, que se liga completamente com o level design de um jogo. Mas esse papo é um pouquinho mais complicado, não vai dar pra falar sobre level design nesse vídeo, então eu vou deixar isso pra depois. E vamos pegar, por exemplo, os famosos exemplos de pop-ups de tutorial. Realmente são formas muito funcionais e te ensinam o que querem, se você ler, é claro. Mas de resto, isso é extremamente invasivo. Provavelmente essa é a pior forma de se ter um tutorial. Mas eu acho que todo mundo já deve saber disso, mas não é o fim do mundo, porque existe uma forma muito boa de se usar os pop-ups em jogos. E o jogo que faz isso muito bem é Dark Souls 1, que começa o jogo em uma prisão onde lentamente você vai entendendo como o jogo funciona, os atalhos e os comandos que são dispostos nessas marcas que ficam no chão, que você tem que subir em cima e apertar um botão para poder ver o que está escrito. As pessoas que já sabem, já jogaram o jogo ou que só querem testar por si, podem só continuar sem ver isso propriamente. Mas a genialidade não tá só aí deixando as opcionais. O jogo oferece um ambiente completamente simples e seguro para você entender lentamente o que cada coisa vai fazer. Isso até... E por mais que ter colocado esse boss imenso na sua frente pareça ser assustador, isso tudo tem um motivo, já que não é pra você enfrentar esse boss. Se você quiser até tem como usando bombas ou só indo na mão com muita paciência, mas obviamente você não deve fazer isso. Toda a parte desse tutorial funciona em você prestar atenção no seu redor e ver que bem no canto da sala se abre uma porta assim que o boss cai. E essa é a forma correta de enfrentar ele, simplesmente não enfrentando. E essa pequena parte te ensina muito sobre o jogo. Ensina também, provavelmente, a coisa mais importante, que é simplesmente prestar atenção. E que também você não precisa enfrentar qualquer inimigo
no primeiro momento que você vê ele. E a partir disso, o jogo continua te apresentando mecânicas cada vez mais elaboradas, como defesa, parry, rose e por aí vai. E ele te ensina novamente sobre prestar atenção no jogo. Obviamente, se você não tiver entendido direito. Tem uma escada aí que você precisa subir, e assim que você sobe, uma bola cai. E até dá pra desviar ela se você tiver com os reflexos em dias, ou simplesmente prestar atenção e ver que em cima tem uma bola gigante que vai cair sobre você. E no final do tutorial, novamente, você vai enfrentar o mesmo boss de antes, mas agora você tem os equipamentos necessários pra isso, e consegue enfrentar de pé com ele. E todo esse tutorial de Dark Souls é inteligente. Outra forma de se fazer tutoriais de uma forma melhor é usando eles de uma forma invisível, ou ao menos de uma forma mais súbita. Provavelmente um dos exemplos mais marcantes de tutorial que vem é em Half-Life, nos jogos da Valve no geral. Eles te ensinam da melhor forma possível como jogar o jogo. Por exemplo, Life, assim que você pega a Gravity Gun e entra em uma sala, nela você vê que tem um zumbi cerrado ao meio com uma serra, e ao lado dele tem duas serras que você consegue pegar, e assim que você pegar uma delas, um zumbi vai aparecer no quarto da frente, e instintivamente você vai jogar sua serra nele, e assim o matando. E nisso você aprendeu uma mecânica extremamente importante do jogo. Isso compõe um tutorial invisível incrível, e o jogo é completamente recheado de tutoriais assim, e a mesma coisa vai acontecer com os jogos da Valve, como o Portal também. E tendo entendido toda essa questão, a gente pode voltar à pergunta inicial do vídeo, e entender como essa simples tela ensina tão bem sobre um jogo. Em 85, o Super Mario foi lançado, e em entrevista Shigeru Miyamoto disse que a primeira fase desse jogo foi completamente pensada e feita para ensinar todos os jogadores a jogar o jogo sem mostrar uma palavra na tela. E ele fez isso de uma forma tão exemplar que até hoje ela se mantém como o melhor tutorial já feito em jogos. Tendo em mente também que na época os videogames estavam começando a surgir de verdade, e também que ninguém jogava, então não dava para assumir que as pessoas só sabiam o que fazer. Indo pra fase, a gente é recebido nessa tela. No posicionamento do Mario à esquerda, a gente tem por intuição que a gente tem que ir pra direita, já que é onde o caminho nos parece levar. E isso já diz que todo jogo vai seguir nessa direção, e também não tem como ir pro outro lado. Seguindo nisso, a gente entra em um espaço aberto e sem perigo, então a gente tem tempo para poder andar, pular e nos acostumar com o controle. Seguindo adiante, a gente vê um bloco de ouro como interrogação, então pelo destaque dele na tela e o senso de curiosidade, pulamos embaixo dele e recebemos uma moeda, já entendendo que isso pode nos dar recompensa, o que vai ser muito importante na próxima parte desse tutorial. Na próxima tela, a gente vê um Goomba que, por estar correndo pra gente e com uma cara de mal, a gente supõe que ele é um inimigo. E de duas uma, ou a gente desvia ou pula em cima dele. Muito provavelmente a gente vai pular em cima dele, o que pode acabar ensinando como a gente deve lidar com os inimigos do jogo. Depois disso, vemos outros blocos dourados que, ao quebrarmos, um cogumelo vai sair de um deles. E por mais que você tente desviar dele por medo de ser outro inimigo, você acaba batendo em cima de outro bloco que faz você voltar no chão e pegar ele quase que inevitavelmente. E assim você entende que esses blocos na verdade são algo bom. Mais à frente a gente vê canos onde aprendemos que é possível variar a altura do nosso pulo dependendo de se a gente segura ou não o botão de pular. E até tem um deles que tá cheio de Goombas e talvez você caia em cima deles, aprendendo definitivamente que a gente consegue matar os inimigos assim. E assim a gente aprende quase tudo sem o jogo falar uma palavra. E esse tipo de tutorial é incrível e obviamente funciona muito bem. Mas enfim, deixa seu like aí e eu não quero precisar fazer um tutorial pra isso. Tchau!